Adonofre Santo Agostinho, para fazer pequeno expediente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e povo brasileiro que me honra neste momento. O Senado Federal aprovou no último dia 16 projeto que altera vários pontos da legislação eleitoral, com medidas que afrouxam a lei em benefício de partidos e candidatos. Refiro-me à mini-reforma eleitoral. Existem pontos positivos e outros nada democráticos. O projeto acaba, por exemplo, com exigências mais rígidas para aplicação nas campanhas do dinheiro público e financia os partidos. Hoje a lei prevê a aplicação obrigatória pelo menos de 20% desse montante nas fundações ou instituições partidárias. Em outras palavras, é muito dinheiro para ser gasto sem rigidez em o caso requer. O texto que ainda tem que ser aprovado por esta Casa também determina que a Justiça tem que se limitar no exame formal dos documentos contábeis e fiscais apresentados pelo partido na análise de suas prestações de contas, sendo vedada a análise das atividades político-partidárias qualquer interferência na autonomia das siglas. Os senadores recuaram também em relação a algumas medidas que estavam no projeto de autoria do senador Romero Jucá, que se acaba com as possibilidades de prisões por crime de boca de urna, liberaram as carreatas no dia da eleição e permitiam a realização de comícios até a madrugada. Pelo texto aprovado, os últimos comícios das campanhas podem ser realizados até 2 horas. Atualmente, eles têm que ser encerrados 24 horas. Além disso, foi considerada propaganda eleitoral antecipada críticas a partidos. O texto proíbe a colocação de cavaletes em vias públicas, propaganda em bens particulares, coloca um limite para a contratação de cabos eleitorais, veda a realização de enquete eleitoral comuns em veículos de comunicação no interior do país. Ficou proibido que candidatos ficha suja indiquem substituto à véspera das eleições. A troca pode ocorrer até 20 dias antes da disputa. Os senadores rejeitaram ainda a emenda do senador Eduardo Suplicy e Pedro Tanques, que obrigava os candidatos a rever o nome dos doadores ainda durante a campanha. Hoje a lei determina a prestação de contas completa somente após as eleições. Para as mudanças entrar em vigor ainda na eleição de 2014, o projeto precisa ser aprovado até o início de outubro ou esta semana, que não será muito fácil. Portanto, senhor presidente, chegará a esta casa uma reforma eleitoral chegará nessa casa uma reforma que não é ideal, capaz de resguardar o maior instrumento democrático existente, o voto. Recebemos, sim, um esboço que podia ser uma verdadeira reforma eleitoral. A sociedade brasileira merece coisa melhor. Infelizmente, senhores deputados, essa mini-reforma eleitoral é trocar 6 por meia dúzia. Não vai resolver absolutamente nada. Aliás, vai ser mais frouxa, deputado. Vai ser mais frouxa ainda essa mini-reforma eleitoral. Eu sou da opinião, deputado Luiz Pittman, ou se faz uma coisa correta ou não se faz nada, deixa como está. Porque, infelizmente, não vai alterar absolutamente nada essa mini-reforma proposta lá no Senado, que virá para cá e terá que ser votado essa semana, senão ela perde a eficácia. Eu sou da opinião que deveríamos votar uma reforma, ou menos que traga algum benefício ao resgate da classe política, o resgate desse parlamento, o resgate. O povo brasileiro precisa de uma reforma política, eles não aguentam mais. Isso é o clamor das ruas, deputado Luiz Pittman. Nós vimos aí recentemente o que o povo disse. Querem mudar esse quadro político, sem dúvida nenhuma. Nós teremos que tomar providência, o Brasil precisa. O clamor das ruas desses meses que se passaram exige que esta casa, que o Congresso Nacional tome medidas mais duras para melhorar a situação
do quadro político brasileiro. Sabe, senhor presidente, eu solicito que, por gentileza, determine a publicação nos anais desta casa, principalmente na Voz do Brasil, esse nosso pronunciamento. Porque o povo lá fora está esperando essa reforma. O povo lá fora está a dizer ao Congresso Nacional que nós precisamos fazer a reforma política. Não coisinha de nada como é essa aqui. Eu acho que torna essa medida que o Senado votou pior a emenda do que o soneto. Não é nem trocar 6 por meia dúzia, é trocar 6 por 5. Por isso, eu faço esse apelo a Vossa Excelência que determine a publicação nos anais desta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Luiz Couto, o último inscrito do pequeno expediente. Nós entraremos no grande expediente